Wellington, boa noite e bem-vindo à hora 10 da noite de terça-feira, 8 de agosto. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite ao Issal e também a você assistindo aqui ao Hora 10. É sempre bom estar aqui para falarmos sobre a geopolítica. Vamos então começar por olhar para as terras brasileiras e é exatamente por si que vamos começar, o Wellington Calazans. É exatamente por esta cimeira da Amazónia que nós vamos começar por lançar hoje o nosso olhar da análise internacional. Vários assuntos serão de certeza tratados, alguns inclusive aqui a serem provocados também por ambientalistas que não devem ser vistos como tabu, mas em linhas gerais como é que olha para este encontro? Olha, Dorivaldo, eu vejo como uma tentativa de criar uma porta para a invasão à América do Sul, especialmente porque esses países que estão reunidos são países fragilizados politicamente e economicamente. Os lobbies das ONGs na Amazônia são vergonhosos. São 15.900 ONGs que atuam somente na Amazônia brasileira, para que você tenha uma ideia, e praticamente nenhuma delas é ocupada com as questões ambientais. E existe muita desinformação sobre a Amazônia. As reivindicações sobre reservas indígenas, por exemplo, são pautas de ONGs que atendem interesses de grandes corporações ou de governos de países historicamente piratas que atuam na América Latina. Hoje, muitos indígenas estão reclamando que essas ONGs não querem que eles plantem alimentos, mas estas mesmas ONGs estão fazendo lobby nas casas parlamentares do Brasil, por exemplo, para que os índios plantem maconha, conhecida como lhamba em Angola. Então, Dorivaldo, é tudo muito absurdo o que está acontecendo. Há mais água doce no subsolo da Amazônia do que na superfície. E a água poderá vir a ser uma das razões para guerras nas próximas décadas. Então, há pouca preocupação com a preservação ambiental e há muita preocupação com o domínio das riquezas que existem na Amazônia. E olha, quando eu falo de riqueza de verdade, que produz guerra todos os anos. Ouro, petróleo, gás, nióbio, terras raras e tantas outras riquezas existentes ali. Então, não há nada de proteção ambiental no encontro. Há uma clara tentativa de internacionalização da riqueza brasileira e dos países que foram presenteados pela geografia com essa grande reserva florestal. Ninguém ouve falar, por exemplo, nas Guianas. Lá exploram tudo, petróleo, gás, e também estão ali na Amazônia, mas são da França, Reino Unido e Holanda. E o que eles têm a ver com a América do Sul? Essa é a pergunta que fica. Então, por que não cuidam da floresta nas Guianas? Porque querem fazer da Amazônia o que fazem nas Guianas. Explorar petróleo, gás e todas as riquezas. Nós vivemos uma verdadeira realidade paralela quando falamos sobre Amazônia. Apenas para atestar essa hipocrisia dessas ONGs que atuam lá em defesa dos países ocidentais, o número de bombeiros aqui na União Europeia diminuiu em 360 mil, quando o maior número de incêndios foi notado no verão deste ano. Então, qual é a preocupação ambiental que existe? Se até com o número de bombeiros os europeus reduzem. Então, Dorivaldo, eu realmente acho que cimeiras como essa só servem para criar uma espécie de eufemismo para o que eu chamaria tranquilamente de roubo. Wellington, é mais aqui um problema que se identifica, considerando que a Rússia ocupa neste momento 20% do território da Geórgia. Tudo gira em torno, e o colega Sal foi muito feliz em fazer esse apanhado histórico, tudo gira em torno aí de uma tentativa de expansão da NATO. Quanto mais próximo da Rússia, mais a NATO estará feliz. E mais a Rússia vai trabalhar para que isso não aconteça. Coincidência ou não, são 20% do território, algo até um pouco inferior do que já acontece dentro da Ucrânia nesse exato momento. Mas olha, Dorivaldo, após as crises na Ucrânia, né,
e apesar da atitude supostamente mais pragmática do governo georgiano em relação à Rússia, Moscou, que chamamos no Brasil Moscou, em Angola chamamos Moscovo, vem sempre projetando a Geórgia como um país hostil. E isso também faz parte de uma estratégia russa de preparar não só os russos e os países vizinhos, mas toda a comunidade internacional para os acontecimentos que estão inquietando a Rússia ali naquela região específica. E isso é resultado da intensificação da campanha de propaganda do próprio Kremlin, né, para pressionar a Geórgia e também dissuadir, demovê-la da ideia de querer ser membro da NATO, porque isso seria muito ruim para os planos estratégicos russos, e com isso a Rússia também insiste em denunciar a influência, a ingerência dos Estados Unidos da América e dos países membros da NATO na Geórgia. Esse apoio às repúblicas separatistas da Geórgia, que foram aqui citadas pelo colega Sal, Abcásia e Ossétia do Sul, ele é enquadrado através dos russos como uma retribuição em um conflito com o Ocidente. Paralelamente a esse endurecimento das opiniões russas, quase não há contato mais diplomático entre a Rússia e a Geórgia. E as estruturas multilaterais regionais, elas têm sido fragilizadas cada vez mais por esta polarização. Então, Dorivaldo, essa situação na Geórgia, ela, nesse momento, nesse contexto que estamos vivendo aí com a situação da Ucrânia, ela tenderá a ser agravada. Ela tenderá a envolver outros países e outros países do leste que não apoiam os países da NATO. Então, eu temo bastante que pequenas células, como, por exemplo, os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, a própria Ucrânia, que já está agora reduzida no seu território, e agora, nesse caso específico do debate, a Geórgia, sejam células para despoletar aí guerras de grandes proporções. E isso realmente é tudo que nós não queremos, né? E já falamos aqui que esse modelo de disputa entre a NATO e Estados Unidos contra a Rússia e China, ele começa a formar novos embriões em outras regiões da Europa, mas também no continente africano e até na América do Sul. Então, é preciso que tenhamos total atenção, porque é um problema iniciado em 2008, como foi muito feliz ao recordar aí o colega Sal, mas que agora parece que está ficando adulto e tende a ser extremamente perigoso para a paz mundial. Vamos então olhar agora para as eleições da Polónia. O Wellington Calazans, a Polónia vai realizar eleições parlamentares no dia 15 de outubro. São eleições que acontecem nos prazos estabelecidos e é uma votação que vai, até certo ponto, determinar as relações de Varsóvia com a União Europeia. Isto acontece numa altura em que se enfrentam, digamos, tensões crescentes na fronteira oriental. Como é que podemos olhar o curso que estas eleições poderão dar para esta relação? Dorivaldo, o atual governo, que já está no seu segundo mandato, poderá aí quebrar um recorde dentro da Polônia e ter um terceiro mandato, só que será num outro formato. Porque o percentual, de acordo com os inquéritos recentes de opinião pública, de 33,7%, esse percentual impossibilita que o governo tenha essa mesma comodidade que tem hoje e vai ter que compor. E para compor vai ter que dialogar com partidos que não pensam necessariamente a mesma política internacional que o atual governo polonês. Então, alguma coisa vai mudar. Tá?
alguma coisa vai mudar na Polônia a partir dessas eleições. Isso já é dito como certo entre os inquéritos realizados agora no final do mês de julho. Então, Dorivaldo, com esse cenário já de certa mudança, tudo fica incerto. O debate ele está muito, mas muito acalorado já na Polônia. Inclusive, os partidos mais à direita, né, chamados de extrema-direita, com aquele mesmo discurso de todos os partidos de extrema-direita contra o imigrante. E olha só, hoje a grande massa de imigrantes na Polônia é de ucranianos, que o atual presidente chama de irmãos, mas os partidos que querem ascender ao poder de extrema-direita e que estão crescendo muito nas últimas semanas, eles olham os ucranianos como uma ameaça ao emprego e ao bem-estar social do polonês. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é uma drástica mudança no xadrez político, na política interna da Polônia. E para concluir aqui o comentário sobre esse tema, que certamente nós iremos retomar em outras edições do programa, na medida em que as eleições forem sendo cada vez mais próximas e aquecidas no debate e na disputa, eu gostaria de lembrar que o atual governo quer assumir uma parte que, para a Polônia, uma parte da Ucrânia que para a Polônia é terreno, é solo polonês. E até mesmo essa pretensão poderá ser alterada, o que seria uma catástrofe para as estratégias geopolíticas dos países membros da NATO, que buscam, nessa anexação de parte da Ucrânia à Polônia, uma maneira de frear o avanço russo. Então, vamos aguardar para saber como é que essa história vai ser concluída a partir do voto. Bem, eu neste momento vou apenas agradecer aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Wellington Calazans e São Agostinho, um grande abraço para os dois. Queremos continuar a contar sempre com vocês e a sempre a considerar. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço. Até a próxima. Grande abraço e até a próxima.